Você já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Ou conhece alguém que leu? Ou pelo menos já ouviu o nome do livro tantas vezes que sente que já o leu? Esse livro foi escrito em 1926. Tem quase 100 anos. E o princípio central que George S. Clason colocou nessas páginas é tão simples que a maioria das pessoas acha que entendeu depois de 3 linhas de leitura. Mas não entendeu. Porque se tivesse entendido e aplicado, sua situação financeira hoje seria radicalmente diferente. Hoje você vai entender o que estava escrito, o que estava de verdade escrito, e por que essa lição que parece óbvia é exatamente a que quase ninguém aplica. Fica até o final, porque a parte mais importante vem onde você menos espera. Sabe como funciona? A pessoa pega o livro, lê nas primeiras semanas de janeiro, cheia de energia, cheia de intenção, sublinha as frases, talvez poste uma foto com a capa, fala para os amigos, esse livro muda tudo. E muda, por uns 15 dias. Depois a vida volta, as contas voltam, o salário cai na conta, sai no mesmo ritmo de sempre, e o homem mais rico da Babilônia vai para a estante, bonito, intocado, inútil. O problema não foi falta de leitura. O problema foi que a pessoa leu o livro como uma história bonita de uma civilização antiga e não como um diagnóstico preciso da própria vida financeira. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, não era rico por acidente. Ele aprendeu uma lei que funciona igual hoje, igual em 1926, igual há 4.000 anos. E essa lei foi lida por milhões de pessoas e ignorada pela maioria delas porque pareceu simples demais para ser levada a sério. Isso é o que vamos abrir agora. A lição central de O Homem Mais Rico da Babilônia é esta: guarde uma parte de tudo o que ganhar. Pronto, você já sabia disso, certo? É aí que está o erro. Porque Clason não falou em economizar o que sobrar. Ele falou em pagar a si mesmo primeiro, antes de pagar o aluguel, antes de pagar a fatura, antes de pagar qualquer um. Você é o primeiro credor da sua renda. 10% de tudo que entra, separado antes de qualquer gasto. Parece simples, e é. Mas simples não é o mesmo que fácil. E raro não é o mesmo que impossível. A maioria das pessoas lê essa parte, concorda com ela na teoria e na prática faz exatamente o oposto. Paga todo mundo primeiro e tenta guardar o que sobra. E nunca sobra nada. Vou te mostrar como funciona na vida real. 2 pessoas, mesma renda, mesma cidade, mesmo ponto de partida. A primeira leu o livro, achou o conceito bonito e continuou com o mesmo sistema de sempre. Recebe, gasta, espera sobrar algo no fim do mês. Raramente sobra. Quando sobra, é pouco. Quando é pouco, parece que não vale a pena guardar. Então, gasta mesmo. A segunda leu o livro e fez uma coisa diferente. No dia que recebe o salário, transfere 10% antes de abrir qualquer conta, antes de ver qualquer fatura. Aquele dinheiro some da conta corrente como se nunca tivesse existido. Com o tempo, a segunda pessoa começa a acumular. Não porque ganha mais, mas porque separou a decisão de guardar da tentação de gastar. Clason entendeu algo que a neurociência comprovou décadas depois. A força de vontade é um recurso limitado. Se você depende de ter disciplina para não gastar o que sobra, você vai perder essa batalha na maioria dos dias. O sistema vence a disciplina. Sempre. Por isso o livro não fala em força de vontade, fala em estrutura, em tornar o ato de guardar automático, inevitável, invisível para o seu comportamento cotidiano. Você não tenta economizar, você constrói um sistema onde economizar acontece antes de você ter a chance de não economizar. Essa é a diferença entre quem leu e quem aplicou. Agora vem a parte que vai incomodar. Esse livro foi publicado há quase 100 anos. Pense nisso por um segundo. 100 anos. 20 gerações poderiam ter aplicado esse princípio. Dezenas de milhões de pessoas leram essas páginas. Centenas de milhares compraram o livro aqui no Brasil nos últimos 30 anos. E a maioria
continua sem reserva. Continua com conta no vermelho. Continua dependendo do próximo salário para fechar o mês. Não é falta de informação. A informação está ali. Foi escrita com clareza. Foi repetida em dezenas de livros, cursos, podcasts, vídeos. O problema não é não saber. O problema é não fazer. E não fazer tem um custo. Um custo concreto, calculável, irreversível. Cada mês que passa sem aplicar essa lição é um mês a menos de juros compostos trabalhando para você. É um mês a mais de dependência financeira. É um mês a mais de distância entre você e a liberdade que Arcade encontrou na Babilônia. Classomon escreveu uma fábula. Escreveu um manual de operação. E a maioria usou como história de ninar. Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você provavelmente sabe de tudo isso. Sabe que deveria guardar. Sabe que deveria pagar a si mesmo primeiro. Sabe que 10% por mês ao longo dos anos transforma qualquer renda em patrimônio real. Sabe e não faz. Clayson não escreveu O Homem Mais Rico da Babilônia para quem não sabe. Ele escreveu para quem sabe e não aplica. O livro foi um espelho. E quando você olhou para esse espelho, reconheceu a lição, concordou com ela, fechou o livro e voltou para o mesmo padrão financeiro de antes. A questão não é mais o que está escrito nessas páginas. A questão é o que você vai fazer agora. Arcade era pobre. Mais pobre que os amigos que depois pediram para ele ensinar. Ele não começou com vantagem. Começou com a mesma pergunta que você carrega. Por que trabalho duro e não enriqueço? E a resposta que recebeu foi exatamente essa que você ouviu hoje. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Não o que sobra, o que é seu. Antes de tudo. Sempre. Simples assim. Difícil assim. O livro tá certo. Sempre esteve. A única variável que ainda não foi testada, de verdade, com ação real, com sistema real, é você. Então eu vou te deixar com uma pergunta. Não para responder nos comentários, para responder para si mesmo, hoje à noite, olhando para o extrato bancário. Se Arcade fosse ver sua conta agora, ele reconheceria alguém que leu o livro ou alguém que apenas comprou ele? Se esse vídeo trouxe clareza, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva para mais conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo.